Lendo os evangelhos, é possível perceber que Jesus é capaz de fazer qualquer coisa. Curar cegos, multiplicar pães e peixes, transformar a água em suco de uva, entre outras coisas que ele fez. Mas um milagre, em particular, parece que não tem muito sentido, não tem muito propósito, que é o milagre de Jesus andar por sobre as águas. Por que esse milagre é especial ou importante? Será que Jesus estaria, naquela ocasião, agindo de maneira exibicionista, demonstrando que ele tem poder sobre as leis da natureza? Por que ele foi ao encontro dos discípulos no meio de uma tempestade, andando por sobre o mar? Qual que é o propósito deste milagre? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender a razão deste milagre extraordinário. Fique comigo, porque o programa Está Escrito começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo você que está aqui ligado agora na TV Novo Tempo, de qualquer lugar do Brasil, norte a sul, leste a oeste. Que Deus abençoe você, a sua casa, aqueles que você ama e que você encontre aqui no programa Está Escrito a esperança que você tanto precisa, tá bem? Eu quero mandar aqui um abraço especial porque já há algum tempo, a Novo Tempo, tem chegado aí lá em Portugal. Então você que está aí em Portugal acompanhando aqui a TV Novo Tempo, um grande abraço, que Deus abençoe você e que esse seja o canal que traga esperança e paz para você e também para toda a sua família, tá bem? Eu estou aqui com a revista Novo Tempo, que é uma revista no mês das crianças, foi preparado no mês de outubro, uma revista especial para que elas aprendessem mais sobre a criação. Como é que Deus fez todas as coisas? Nós já passamos pelo mês de outubro, mas ainda é oportunidade para você fazer com que alguém que está aí na sua casa, esse juvenil, essa criança, esse menino, essa menina, entenda mais sobre a criação. Então a revista Novo Tempo, Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias, tem o objetivo de mostrar através de ilustração, joguinhos e tudo mais, como Deus criou todas as coisas. É espetacular essa revista e você pode receber agora. Como é que você pode receber? Bom, você está vendo aqui embaixo, olha, aqui está o WhatsApp que você pode entrar em contato, que é o número 12 982 44 4449. Você pode pedir, você diga assim, olha, eu quero a revista Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias, e você vai receber sem custo algum aí no endereço que você colocar para você dar esse presente para essa pessoa, para esse menino, essa menina que tanto precisa compreender sobre a palavra de Deus. Eu também quero aproveitar aqui a oportunidade e mandar um abraço assim, olha, imenso, olha, um abraço gigante para você, que é o nosso querido, nossa querida Anjo da Esperança. Tudo que nós fazemos aqui na Novo Tempo só é possível mediante a sua doação. Você que é Anjo da Esperança, que acredita aqui no Ministério da Novo Tempo, tem nos abençoado demais. Então, nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando você, para que ao você fazer a doação, a gente consiga abençoar milhares de pessoas através da esperança que vai na TV, na rádio e na web. Você não é Anjo da Esperança ainda? Então, olha, está olhando aqui embaixo o telefone que está aparecendo? É o número 12 98176 6630. É o WhatsApp para você entrar em contato e também ser um anjo da esperança e abençoar milhares de pessoas através da pregação do Evangelho. Muito bem, recado aí está dado para os nossos anjos da esperança e eu queria agora começar com você nessa série Milagres Extraordinários, falando sobre um milagre diferente que Jesus realizou, um milagre que não é muito comum, um milagre que talvez tenha para alguns
muitas dúvidas e questionamentos, que é o milagre de Jesus andando por sobre as águas. E eu queria te convidar a pegar aí a sua Bíblia, já estou com a minha aqui, estou aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, eu quero ler com você do verso 22 até o verso 33. Achou aí? Vamos à leitura do texto. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. E a história segue. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Qual a razão de Jesus ter andado por sobre as águas? Será que ele estava se exibindo para os seus discípulos, demonstrando que ele tinha poder sobre as leis da natureza? Esse milagre é um tanto quanto diferente, porque é difícil você encontrar o propósito. Mas tem algo interessante que eu quero compartilhar com você sobre esse milagre que nós lemos. A história que nós acabamos de ler, esse milagre que Jesus realizou, ela é cercada de emoções. Você encontra no texto compaixão, você encontra solidão, medo, falsas expectativas, ânimo, você encontra desespero, também confiança, você encontra certeza. Parece que o cenário todo ele está trazendo um colorido de emoções positivas e negativas. Essas emoções, elas parecem que controlam a narrativa. O milagre aqui, ele até mesmo pode parecer menos importante que as condições emocionais que estão envolvidas nessa história. Pensando sobre esse aspecto das emoções, um filósofo ateu chamado Jean-Paul Sartre, ele disse: nós não somos responsáveis pelas emoções, mas sim pelo que nós fazemos com elas. Interessante o que ele disse. Porque, curiosamente, Ellen White também disse algo muito parecido ao conceito deste filósofo ateu. Ela disse assim: olha, as emoções devem ser controladas e não permitidas a controlar. Veja, ela está dizendo que nós não devemos ser controlados pelas emoções. Ela ainda afirmou que nós não devemos permitir que as nossas emoções governem a nossa razão, mas sim que a nossa razão governe as nossas emoções. Ou seja, existe uma luta entre razão e emoção e nós não devemos permitir que as emoções sejam controladas. Aliás, que a nossa razão seja controlada pelas nossas emoções. Parece que no contexto que nós estamos vivendo hoje, as emoções elas nos colocaram assim num ciclo vicioso, não é mesmo? Parece que nós vivemos numa prisão de sentimentos que estão descontrolados. As pessoas parecem que são governadas pela emoção e perderam completamente a razão. Isso parece que gerou um descompasso
naquilo que a gente sente e naquilo que a gente expressa. Interessante é que algumas pesquisas, elas apontam um problema muito sério dentro desse aspecto das emoções. Os problemas de saúde mental, eles têm se tornado cada vez mais comuns em todo o mundo. Mas, só para você ter uma ideia, a ansiedade, por exemplo, ela atinge mais de 260 milhões de pessoas. É muita gente, você não acha? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil, puxa, hein? Difícil isso, hein? Mas o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. 9,3% da nossa população sofre disso. E aí, como é que é você? Você é ansioso? Você é ansiosa? Veja, não para por aí, não. Os dados apresentados pela revista Veja apontam que esse é um problema que tem sido cada vez mais recorrente. Parece que a gente está indo por uma direção estranha, em que as pessoas estão sendo dominadas pelas emoções. E o que fazer diante desse contexto? Eu queria levar você a refletir comigo dentro da história que nós acabamos de ler. Essa história bastante significativa. Ela aponta que nós precisamos estar atentos a alguns dados, como depressão, ansiedade. Esses problemas de saúde mental, eles parecem ser desencadeados aí cada vez mais pela condição que as pessoas estão vivendo, na pressão de trabalho, no ambiente, as situações afetivas, a sua vida pessoal. Um levantamento que foi feito recentemente por uma plataforma online chamada Vitude, ela apontou que 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo. Será que é o seu caso, hein? Enquanto que 59% se encontram em estado extremamente severo de depressão. Ansiedade, estresse, depressão. Parece que isso está cada vez atingindo picos maiores. E hoje, aproximadamente 63% das pessoas sofrem com algum tipo de problema ligado ao estresse, ansiedade, à depressão. Por que a gente está passando por tudo isso? Existe um problema que é muito comum hoje, que é o problema do desgoverno das emoções. Como é que andam as suas emoções, hein? Você está conseguindo suportar todos os desafios e problemas e seguir lutando, fazendo mais? Ou você está sendo assombrado por um problema que é muito comum hoje, que é a sensação da escassez? As pessoas, elas vivem assombradas pelo problema da escassez. Elas lutam sempre contra a ideia de que elas não são boas o bastante, de que eu nunca vou ser perfeito também o bastante, de que eu nunca vou ser magro o bastante, de que eu nunca vou ser poderoso o bastante, de que eu nunca vou ser inteligente o bastante, de que nunca vou ser o correto o bastante, de nunca eu serei seguro o bastante, de nunca eu ser extraordinário também o bastante. Veja, a gente sente cada vez mais essa sensação de escassez. E por detrás dessa aparente suficiência de alguns, está sempre o medo de encarar essa deficiência que a gente tem de ser alguém comum, não ser extraordinário. O que está faltando hoje para a gente de verdade é a coragem de a gente assumir que nós somos imperfeitos. A história de Jesus andando por sobre as águas, o milagre que a gente leu, a gente consegue entender que o poder de Deus, ele aparece aqui mostrando como que a gente pode superar todos os obstáculos. Essa aqui é a realidade, que é sombria, ligada à realidade dos discípulos, à sua incapacidade funcional, emocional, mas que, de alguma forma, através desse milagre, vai trazer para a gente esperança de como lidar com as nossas emoções ao entender esse milagre da superação. Veja, dos 35 milagres que Jesus fez, provavelmente esse aqui seja o que carece assim de maior explicação e de compreensão do propósito. Por quê? Existem 4 coisas aqui que estão por detrás da história de Jesus andar por sobre as águas, que estão associadas às necessidades que os discípulos precisavam superar. Eram carências coletivas que eles tinham e que precisavam vencer. Que carências são essas? A primeira delas, a gente já encontra aqui no começo da história.
Diz assim o verso 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Veja, o verso 22 está dizendo, enquanto ele despedia as multidões. O que acontece aqui? Veja, os discípulos, eles não tinham condição de despedir as multidões. Jesus precisou fazer isso sozinho. E a questão é, por que os discípulos não podiam despedir as multidões? Sabe por quê? Porque eles não se importavam verdadeiramente com as pessoas. Olha só o que diz aqui o capítulo 14, o verso 15. Diz bem assim, olha, preste atenção. Senhor, despede a multidão para que eles comprem. Olha que interessante. As pessoas estavam no lugar deserto. Elas não tinham comida. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, manda eles embora, porque isso não é problema nosso. Deixa que eles se virem. Os discípulos não conseguiam se colocar no lugar das pessoas que estavam famintas. É por isso que aqui, a primeira lição dessa história, Jesus, ao andar por sobre as águas, estava ensinando os discípulos que eles precisavam ir ao encontro da sua falta de empatia. Eles não sentiam ou não queriam sentir o que os outros estavam sentindo. Mas tem uma segunda lição aqui bem interessante. Mais do que a falta de empatia, nós encontramos aqui uma dificuldade dos discípulos de ir ao encontro com a sua falta de intimidade. Eles eram indiferentes ao sofrimento da multidão, mas uma segunda coisa, eles eram indiferentes à necessidade de Jesus de buscar o Pai em oração. Sabe o que eles fizeram? Deixaram Jesus sozinho, porque só Jesus podia ter intimidade com o Pai. Os discípulos, apesar de andarem com Cristo, apesar de acompanharem todos os milagres impressionantes que Jesus realizava, eles não tinham condição, isso aqui é preocupante demais, de experimentar o poder extraordinário que estava por detrás dos milagres que Jesus realizava. E que condição extraordinária era essa? Jesus mantinha intimidade com o Pai em oração. A Bíblia diz que Jesus passava dias e muitas vezes noites inteiras orando. Já que os discípulos não podiam ir, ele agora decide ir sozinho orar. Porque o motivo da sua oração se explica aqui pelo fato da sua solidão. Ele foi orar pelos seus discípulos, para que eles fossem transformados. Mas por quê que eles precisavam ser transformados? Porque eles não conseguiam se colocar ao lado das pessoas que estavam sozinhas. Veja, eles não conseguiam se colocar ao lado das pessoas que estavam famintas, não conseguiam se colocar ao lado das pessoas que estavam sozinhas. Isso aqui é uma coisa complicada. Aqueles que andavam com Cristo parece que não tinham sido transformadas por Ele. Se eles pudessem dividir com Cristo o monte e a oração, eles não precisariam estar no barco, indo ao encontro da provação. Forte isso, você não acha? Mas há aqui uma terceira lição, ligada a uma deficiência que eles tinham. Os discípulos precisavam ir ao encontro da sua falta de habilidade. Essa é a terceira lição. O curioso é que eles eram homens do mar, né? Estavam acostumados a enfrentar tempestades. Eles sabiam lidar com os ventos contrários. Mas olha, eles não tinham a mínima capacidade de enfrentar fantasmas, espíritos. Essa aqui é uma dificuldade que transcendia as habilidades limitadas que eles tinham. Eles se sentiam seguros. Jesus havia dado uma ordem para que eles atravessassem o mar. E eles achavam que conseguiriam fazer isso, mesmo enfrentando tempestade, mesmo enfrentando ventos contrários. Mas quando o assunto foi enfrentar fantasma, aí eles entenderam o problema que eles tinham. Eles não conseguiam se colocar em favor de outras pessoas, porque eles não podiam se colocar em favor de si mesmos. É por isso que eles não tinham compaixão com quem estava com fome. Eles não tinham compaixão com quem estava sozinho. Porque o que eles tinham, na verdade, era uma falta de habilidade de lidar com situações estranhas, diferentes. Veja, a nossa experiência, ela sempre vai ser inútil diante
das tempestades. Sabe por quê? Porque elas sempre trazem um grau a mais de dificuldade. É por isso que Jesus permitiu que os discípulos passassem por aquilo, porque é necessário lidar com os ventos, sim, mas também é necessário lidar com as coisas que andam por sobre as águas. É necessário você lidar com as coisas naturais na vida. E a gente enfrenta muitos problemas naturais, mas também é necessário a gente aprender a lidar com as coisas sobrenaturais. A gente precisa ser treinado no campo de provação, de batalha da vida, para lidar com as coisas naturais e também as sobrenaturais. Porque as coisas sobrenaturais, de maneira especial, elas demandam da parte deles um preparo que eles não tinham. Quer ver só? Jesus um dia tinha subido ao monte para orar, e ele foi com alguns discípulos mais próximos, e enquanto ele estava lá em cima, os discípulos estavam lá embaixo tentando expulsar o demônio de uma criança. Lembra dessa história? Eles não conseguiram. É por isso que Jesus permitiu que eles passassem por aquela tempestade e o vissem andando por sobre as águas. Sabe para quê? Para que eles entendessem que quem confia em si mesmo se frustra sistematicamente. Porque a vida é especialista em enviar para a gente novos problemas para os mesmos mares problemáticos que a gente vive. Jesus mandou os discípulos ao encontro da tempestade para que eles entendessem que eles precisavam de um poder que eles não tinham se não estivessem com Cristo e ligados em intimidade com o Pai. Por que Jesus vem andando por sobre as águas? Para que eles desenvolvessem empatia, para que eles conhecessem melhor as emoções das outras pessoas. Por que ele vem andando por sobre as águas? Para que eles desenvolvessem uma intimidade verdadeira com o Pai, com Deus e também com as pessoas. Por que Jesus vem andando por sobre as águas? Para que eles desenvolvessem habilidades naturais e sobrenaturais. E finalmente, a história termina dizendo que Jesus andou por sobre as águas para ensinar que eles precisavam desenvolver a fé. E essa é a última lição aqui dessa história. Os discípulos precisavam ter um encontro com a sua falta de fé. Por que nem sempre é possível andar por sobre as águas? Sabe por quê? Porque as nossas vitórias, elas são circunstanciais. Jesus se colocou à disposição dos discípulos no momento de dificuldade. Quando Pedro percebeu, foi o único que teve coragem de dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Veja, a presença de Cristo no meio da tempestade, andando por sobre as águas, deu para aquele pálido e amedrontado discípulo a possibilidade de também viver o que Jesus estava vivendo. E aí ele começa a viver algo extraordinário. Ele se coloca à disposição da ordem de Cristo. Fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter. Jesus diz: vem. Ele obedece o chamado de Cristo e ele vai, ele anda. Ele conseguiu reproduzir o milagre de Cristo de andar por sobre as águas. Mas onde é que começa o problema? A fragilidade de Pedro começa quando ele se desliga da convivência com Cristo. Quando ele se desliga da espiritualidade, da fé, para começar a viver o seu contexto de sentimentos, da realidade dos seus problemas. Ele tira os olhos de Cristo e ele olha para os ventos contrários. E aí, os sentimentos passam a ser a nossa visão da realidade e eles são traiçoeiros. Sentimento, ele me apresenta o excesso de realidade. O sentimento me apresenta aquilo que está ao meu redor. E isso eu posso trazer para dentro de mim. A tempestade que está ao redor pode ser colocada dentro do meu coração. Porque eu posso pensar que aqui dentro é igual aquilo que está fora, ao meu redor, ao meu lado. E é dentro desse contexto que os ventos contrários, eles sempre vão nos lembrar da nossa falta de condição. Que a vida, vez e sempre, nos apresenta
querendo dizer que nós não temos o bastante, que nós não somos fortes o bastante, que nós vamos afundar, que os problemas são maiores do que a nossa capacidade de resistir, que a gente não vai conseguir. É por isso que ele sentiu o vento. É por isso que ele sentiu medo. É por isso que Pedro fica paralisado e começa a afundar. Porque a primeira sensação que eu tenho quando eu estou alienado da realidade de Deus é sentir medo. O medo é uma pulsão primitiva que forma a nossa realidade sem a influência direta de Deus, sem a influência da fé, da espiritualidade. Você lembra em Gênesis 3:10? Adão e Eva, quando eles pecaram, eles ouviram a voz de Deus e eles disseram: nós nos escondemos porque ouvimos a tua voz e tivemos medo. A grande mensagem de Deus para nós através desse milagre da Bíblia toda é: não tenha medo. A Bíblia fala em 366 vezes e lugares, Deus assim dizendo, não tenha medo. Esse sentimento negativo, Deus não nos permite viver. Nós podemos chorar, nós podemos sentir fracos, nós podemos ter vontade de querer desistir, mas nós não podemos ter medo, porque Ele paralisa, Ele faz a gente afundar, Ele nos tira da rota da salvação. É por isso que hoje, o milagre da superação, Jesus estendendo a mão, tirando Pedro, olhando nos olhos dele, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós encontramos aqui Jesus falando com você aí, comigo, dizendo: filho, filha, não importa o que esteja acontecendo ao redor, não tenha medo, tenha fé. Porque espiritualidade é a nossa visão que vai além da realidade. É a nossa intimidade com Cristo que nos apresenta a condição de andar por sobre as águas, que nos alcança imediatamente no curso dos problemas, que me traz de volta para o barco, que faz cessar os ventos e que me faz adorar a Deus. É exatamente isso que Deus espera que você, a partir desse instante, comece a viver. Você aceita o chamado de Cristo olhando para você e dizendo assim: filha, filho, não duvide, não tenha medo, acredite. Chega o momento de você experimentar esse milagre extraordinário que Deus oferece para você agora. Está preocupado, está preocupada? Algum problema está tirando a sua paz, o seu sono? Olhe para Cristo e não para o problema, não para os ventos contrários. Olhe para Ele e encontre a salvação. Eu queria fazer isso com você agora. Você pode orar comigo? Então feche os seus olhos aí. Senhor, nós estamos pela fé olhando para Cristo, com os braços esticados, dizendo: Senhor, não nos deixes afundar. Venha ao nosso encontro, nos tira dessa tempestade, nos leva de volta para o barco, nos coloca no rumo da Tua casa. Nós te pedimos isso, orando em nome de Jesus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador e não pode falhar. Amém. Que bom poder chegar com você a esse momento final do programa Está Escrito e poder te lembrar que está escrito na palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.